Líderes de 6 partidos da base governista estão reunidos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir a abertura de uma investigação sobre a conduta de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. De Brasília, a nossa repórter Luciana Amaral traz os detalhes. Luciana, quais são os partidos? Como é que funcionaria essa investigação? Muito boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, Raquel, eles estavam ali reunidos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabaram de sair e o que eles falaram é que o Rodrigo Pacheco se comprometeu a analisar essa petição, ainda não cravou se realmente vai autorizar ou não essa investigação do posicionamento do Roberto Campos Neto quanto à política monetária aqui no país. Os partidos que solicitaram essa investigação foram PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB e Rede. Eles buscam responsabilizar o Campos Neto por um suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do BC. Eles falam que o BC, como entidade autônoma, tem que suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Eles falam, o que esses presidentes dos partidos falam? Eles falam que com a manutenção da taxa Selic em 13,75%, isso não está sendo efetivamente cumprido. Então, eles querem uma apuração para ver mesmo o que está acontecendo, por que o BC ainda não reduziu a taxa básica de juros aqui no país. Eles querem, no documento, eles falam que eles querem explicações técnicas, demonstrações sobre a legalidade, a motivação, impessoalidade e eficiência da política adotada. Lembrando que a Selic está em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado e não só são os parlamentares que têm criticado essa manutenção. Integrantes do governo federal, inclusive o próprio presidente Lula, tem batido nessa tecla na redução da taxa de juros. Ontem, aqui no Senado, ao aprovar a indicação do Gabriel Galípolo, que foi secretário executivo da Fazenda nos primeiros meses da gestão de Fernando Haddad, vários senadores também chegaram a criticar e até falaram na esperança de que Galípolo, de alguma maneira, ajude a baixar a taxa Selic. Vale só destacar, Raquel, também que nessa reunião foi discutida a convocação do Campos Neto para falar aqui no plenário do Senado. Em princípio, ficou pré-acertado que ele pode ser convidado ou convocado, isso ainda vai ser estabelecido um pouquinho mais para frente, para falar aos senadores em 3 de agosto, ou seja, imediatamente um dia depois da próxima reunião do Copom, que está previsto para os dias 1º e dia 2 de agosto. O mandato do Campos Neto vai até o final de 2024, mas aí sempre fica essa dúvida se ele realmente fica até lá, se vai ter realmente uma pressão para que ele saia antes desse tempo, né? Volto contigo. Posso errar na aposta, Luciana, mas duvido que ele saia antes, até para garantir a autonomia da instituição. Obrigada, querida. Vamos montar a nossa rodinha? Renata Agostini, Sérgio Vale e Fernando Nakagawa. Renata, começo com você, que você tem apuração sobre esse assunto. Você está até com a petição que os líderes partidários levaram. E a Luciana estava contando que os líderes saíram falando que o Rodrigo Pacheco disse o básico, né? Vou analisar, mas na verdade, o que ele vai fazer com essa petição? Pois é, Raquel, fui tentar entender ali no entorno de Rodrigo Pacheco, a informação é que as chances são mínimas disso ter andamento, apesar desse esforço conjunto, né, que a gente viu ali. Luciana descreveu muito bem, uma iniciativa de diversos partidos da base de apoio do governo Lula, mas a chance disso prosperar, ela é muito pequena. Inclusive, fiquei com a impressão de que era só para deixar ali algum espaço para, eventualmente, alguma decisão do imponderável, mas a informação que vinha era no sentido de que essa não era uma iniciativa, tampouco uma briga que Rodrigo Pacheco quer patrocinar nesse momento. De qualquer forma, o que a gente vê é uma continuação de uma
decisão do governo e da base aliada de manter a pressão em cima do Banco Central e em cima de Campos Neto. Logo depois da decisão do Copom de manter a taxa básica de juros, a gente viu o Lula voltar a falar sobre esse assunto em tons bastante elevados, né? A taxa de juros no país é irracional e ele foi muito direto. Eu estou cobrando dos senadores que olhem essa questão. A gente teve logo depois uma resposta muito célere por parte do líder do governo do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que foi de pronto apresentar ali um pedido de convocação, indicações da base aliada de que essa vontade, né, de chamar o tempo inteiro o Banco Central, digamos, a responsabilidade seria mantida, e agora esse é mais um desdobramento. Um desdobramento, inclusive, ali bastante sustentado, porque essa petição, ela vem ali de forma muito minuciosa, expondo os argumentos dos parlamentares. Eu não sei se a gente quer trazer alguns destaques, a gente segue na roda, vocês me indicam. Traz o destaque, Renata. Vamos lá. Então, vamos lá. Um deles, para a gente entender mais ou menos do que eles estão falando, é o seguinte, ele traz, olha, vamos lá, a simples justificativa, beleza, agora sim. A simples justificativa de ser necessário parcimônia e ficar atentos a um possível cenário de volta de crescimento da inflação não é suficiente para contraditar fatos. Na verdade, é dizer, é o que diz o documento, o BC impõe altíssima taxa de juros sobre o pretexto de cautela e meras especulações de possível alta da inflação, ao passo que o Brasil apresenta concretamente uma redução do índice inflacionário. O que eles estão dizendo? Olha, a gente tem elementos já para sustentar uma queda da taxa de juros e o BC está trabalhando, indicando ali com expectativas. Isso não convence esses parlamentares. Um outro trecho que me parece importante é quando eles dizem, olha, tem espaço sim para questionar, porque eles trazem a legislação, né, e citam, olha, o Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços e sem prejuízo desse objetivo fundamental, o BC também tem que zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. E aí, o que eles destacam? Diante disso, o que o Banco Central está fazendo é não apresentando um desempenho suficiente fugindo dos objetivos. Diante disso, é que eles estão sustentando o pedido para instar o Banco Central a se explicar e, eventualmente, responsabilizar o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Naca, eu já vou fechar a roda com você, mas queria ouvir primeiro o Sérgio. Sérgio, o que você acha desses argumentos que a Renata trouxe, que estão sendo utilizados pela base governista, os argumentos que ela destacou ali, que estão na petição? Olha, Raquel, esse argumento e esses argumentos, na verdade, já não fazem tanto sentido, digamos assim. A gente está às vésperas de começar a cair taxa de juros em agosto. O BC tem sinalizado insistentemente ao longo dos últimos meses que ele está buscando essa expectativa de inflação convergente para a meta de inflação de 3% nos próximos anos. Está chegando nesses números, com a atividade crescendo relativamente bem. A gente vai ter um crescimento bastante razoável esse ano, por mais que seja focado na agricultura, uma inflação que está cedendo com força também esse ano. Então, assim, a conjuntura geral, o trabalho do Banco Central está conseguindo trazer a inflação para baixo sem machucar a atividade, sem gerar um processo recessivo muito grave, que poderia ser o caso. Lá atrás, 6 meses, poderia ter esse risco, né? A gente no mercado achava que com juros como estava, tinha a possibilidade de a gente ver uma recessão acontecendo na economia brasileira esse ano. A gente está tendo, na verdade, o nosso soft landing aqui, né? Que é uma desaceleração da atividade para trazer a inflação para baixo, sem gerar recessão, e a gente está conseguindo, nas expectativas, que a inflação volte para 3%. Então, assim, está tudo bem encaminhado. Eu acho que essa discussão está ficando fora de hora. Talvez 2, 3 meses atrás, ela estava no calor das discussões que a gente estava àquela altura, talvez fizesse mais sentido. Mas às vésperas de começar a cair a taxa de juros, eu acho que o Senado está um pouco atrasado nessa discussão. Até o depoimento do Campos Neto, né, um dia depois da reunião do Copom, que deve baixar juros, enfim. Agora, Naca, te chamo na conversa para a gente fechar. Você sentiu alguma reação do mercado? Porque lá atrás o mercado ficava bem estressado quando o Lula começou a falar sobre os juros,
tentar bater no Roberto Campos Neto. Hoje, um movimento político forte, que a Renata já trouxe a apuração de que o Rodrigo Pacheco vai tratar com toda cautela, mas você sente que o mercado, os preços reagem a isso ou já estão ignorando? Acho que agora estão ignorando, porque entendem que a pressão ela está existindo agora no mundo político, mas o fato concreto é que o juro deve começar a cair em agosto e aí você vai desinflar esse discurso todo. Agora, há dois aspectos importantes nessa história. Se o Congresso quisesse mesmo ajudar a reduzir o juro, ele tinha que se empenhar, por exemplo, em aprovar com celeridade e botar para funcionar o marco de garantias, por exemplo. Se os bancos têm mais garantias na hora de emprestar, o juro cai efetivamente. É um jeito muito mais eficiente de levar a custos de crédito menores à economia. E outra coisa, se essa data que a Luciana mencionou, de um dia depois do Copom, continuar, eles vão ter que achar outro dia na agenda, porque a lei do Banco Central, que rege o período de silêncio do Copom e dos diretores, impede que qualquer pessoa do Banco Central, da direção do Banco Central, fale uma semana antes do Copom até a terça-feira seguinte ao Copom, que é quando divulgada a ata. Então, Roberto Campos Neto não vai poder falar nada se for essa data. Bem lembrado, Narca, período de silêncio. Narca, Renata, Sérgio Vale, querido, muito obrigada pela sua participação aqui no 360.